Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aproximando de mais um domingo onde estaremos estudando a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que diz: não retribua pelos padrões humanos. Já estudamos 6 lições que nos trouxeram instruções do céu para a nossa vida através de Jesus Cristo, ensinando no Sermão do Monte, a saber, falamos sobre o caráter do reino de Deus, falamos sobre o crente como sal da terra e luz do mundo, falamos sobre Jesus, o discípulo e a lei, falamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Na lição de número 5 nós falamos que o casamento é indissolúvel, é para sempre. E na lição de número 6, no domingo passado, expressando palavras honestas. Hoje nós vamos aprender sobre não retribuir pelos padrões humanos. Deus abençoe você, professor de escola dominical, superintendente, alunos, colaboradores da nossa grande escola bíblica dominical, pastores que acompanham, que enviam os links para os seus membros e também para os demais professores, você que coopera para que a escola bíblica dominical seja uma bênção em sua cidade, no nosso estado, seja uma bênção para a vida das pessoas. Deus enriqueça grandiosamente a tua vida e a vida de tua família. Nós vamos aqui com a lição de número 7, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa da convenção que trouxeram esse projeto a fim de que nós trabalhemos a escola bíblica dominical aqui com alguns pontos específicos, dando subsídios aos nossos irmãos aqui com um falar, com uma realidade próxima a nós mesmos aqui do estado de Rondônia. A lição de número 7 diz assim: não retribua pelos padrões humanos. E o texto áureo que está em Levítico, capítulo 19 e versículo 18, diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Bom, Daniel, que está aqui do nosso lado, evangelista da igreja, nosso auxiliar, e depois também estaremos ouvindo o pastor Jorme César. Agora com o irmão Daniel, a verdade prática. Assim nos diz a verdade prática: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A nossa leitura bíblica desta semana é a continuidade do Sermão de Jesus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Diz assim: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Veremos então nesta lição a necessidade que temos de retribuir o bem para as pessoas, mesmo quando recebemos o mal. O mundo é deveras triste, vazio, complicado. Do coração do ser humano sai uma expressão de medo, dominado por tanta insegurança, e por vezes as pessoas agem movidas pelas suas emoções, causando prejuízos irreparáveis. E um desses prejuízos é o prejuízo causado pela vingança. E nesta lição nós vamos entender que a presença de Jesus no nosso coração, como diz em Romanos capítulo 5 e versículo 5, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo derrama esse amor no coração do ser humano, ele consegue quebrar todas as forças materiais e viver além do material. Ele consegue agir na dimensão sobrenatural. E é isso que Jesus vem trabalhar nesta lição, que nós hajamos acima daquilo que o mundo, que as pessoas normais agem, porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a nossa introdução, ela vai tratar de que, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Vamos viver cheios do Espírito Santo e agirmos então nesse sobrenatural. O nosso primeiro ponto fala sobre a vingança não é natureza do reino. O evangelista irmão Daniel, que trabalha conosco estas lições, nós estamos trabalhando sobre os valores do reino. O reino de Deus já está conosco, nós já participamos deste reino de Deus, somos cidadãos dos céus. Muito em breve vamos sair aqui desta terra para morar eternamente com Deus, as lágrimas serão enxugadas, os problemas não acontecerão mais como dores, a Bíblia diz porque as primeiras coisas já se passaram. Mas enquanto estamos aqui, nós enfrentamos muitos obstáculos, oposições que querem nos forçar a fazer o contrário daquilo que Deus espera de nós. Então, nós temos aqui, evangelista irmão Daniel, a lei de Talião, que é uma lei antiga e que alguns dos dias de Jesus agiam conforme a lei de Talião, tinha uma base, estavam focados, estavam construídos em seus pensamentos sobre a lei de Talião. O que é esta lei de Talião para nós, irmão Daniel? Pois bem, prezado pastor Eliseu, nobres estudantes da palavra de Deus que nos acompanham durante estas ministrações, que Deus vos abençoe. Na sequência, como já foi muito bem salientado aqui pelo pastor Eliseu, hoje chegamos à lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos. E esta lição de hoje é exemplo da lição do domingo anterior, a lição 6, cujo título foi abordado de uma forma bastante prática, expressando palavras honestas, e nós estudamos dos versículos 33 a 37 de Mateus capítulo 5. Então, nesta sequência, não retribua pelos padrões humanos, nós vamos entender perfeitamente aqui, e você há de convir comigo, que de fato, retribuir com o bem a pessoa que nos faz o mal é um desafio. É um desafio porque é do ser humano querer retaliar ou utilizar da retaliação e até mesmo com expressões mais graves do que aquelas recebidas pelo seu ofensor. Todavia, Jesus vai na contramão
desta atitude. E como foi aqui interrogado pelo pastor Eliseu, a lei de talião. Vejamos que no Antigo Testamento, a lei dizia olho por olho, dente por dente, e segue, né, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, e assim por diante. E nós temos algumas referências bíblicas, tais como Êxodo, capítulo 21, nós vamos encontrar estas passagens, Levítico 24 e 20, para ser mais exato, Êxodo 21 e 24, né? Também em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Mas no Sermão aqui do Monte, quando nós lemos os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e principalmente no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus abolindo totalmente a retaliação, o espírito da vingança. Jesus, ele mostrou aos discípulos que onde a retaliação era permitida legalmente, a não resistência agora legalmente, graciosamente possível. É possível nós sermos brandos, sermos generosos com alguém que nos agride? É possível. A gente reconhece que pode não ser fácil, mas é possível. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e Ele fez morada em nós, pastor Eliseu, então todo esse espírito de vingança cai por terra. Até porque a tônica do Sermão do Monte é que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Então, se formos para agirmos tal qual a metodologia, a didática, o procedimento do mundo, nós estamos perdendo o nosso tempo. E é isso que vai dizer aqui justamente no ponto 1, a lei do talião. A tua lição vai dizer que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, conforme Mateus capítulo 5 e o versículo 38, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Vejamos aqui, meus queridos, alguém me ofende. Eu fico deveras aborrecido e eu quero já partir para a agressão. Pastor Eliseu, quando eu recebo uma ofensa e eu quero retribuir na mesma altura, ou às vezes com uma expressão maior, isso vai agravar ainda mais a situação, o relacionamento. Imagine comigo, você tem a notícia de que aconteceu um incêndio em um local impróprio, em uma propriedade, e que danos expressivos acontecerão ali. Ninguém vai apagar o incêndio e leva consigo combustível. Ninguém faz isso. Naturalmente, a pessoa vai combater o incêndio, vai levar água, porque não é um produto inflamável. Aí, pastor Eliseu, o que eu quero dizer com isso? Se está acontecendo uma situação adversa, eu preciso agir com brandura. Eu disse, pode parecer difícil, sim, mas é possível. Até porque quando uma pessoa ímpia, ela agride a outra pessoa, ela está fazendo aquilo porque ela não é porque ela quer, mas devido à ausência do amor de Deus no coração dessa pessoa. Então, onde há rancor, amargura, agressão, nós devemos chegar com o amor, com a brandura, com a amabilidade, para que tudo se resolva. Então a lei do talião, ela resume nisso. Na verdade, ela vinha para que as causas fossem julgadas nos tribunais e as pessoas não se sentissem um vingador particular, como antigamente, né, os faroeste, as pessoas queriam praticar sua própria lei. Ou seja, vingar-se daquela situação sem que as autoridades cabíveis fossem, digamos assim, buscadas ou até mesmo consultadas. A lei do talião era justamente para minimizar estas agressões e que tudo pudesse ser resolvido nos tribunais. Aí veio Jesus e disse, olha, vocês estão fazendo tudo errado.
Aí eu disse que era para vocês amar o próximo. E vocês entenderam que o próximo eram só pessoas da mesma comunidade. O próximo para vocês, vocês imaginavam que fosse somente pessoas que comungam a mesma fé. Não. O próximo são todas as pessoas. Até porque, nós sabemos, a lição vai dizer isso. Quando eu retribuo bem àquela pessoa que só me faz o bem, isso é natural. Isso não vai mudar nada praticamente. Mas a retribuição do bem a uma pessoa que me fez o mal, isso é de fato sobrenatural. Aí tem galardão, né? Aí tem galardão, exatamente. Outra forma que galardão tereis. Mas esta lei do talião, irmão Daniel, ela surgiu, está na Bíblia e ela não é aplicada exatamente por Jesus. Por que Deus permitiu esta lei do talião no Antigo Testamento? Qual era a finalidade dela? O irmão já disse que era evitar que as pessoas agissem com seus próprios desejos de forma particular. Como fora da lei. Como fora da lei. Então ela foi criada para isso. No pensamento de Deus, e vendo ali a situação da cultura judaica, Deus permitiu esta lei até que Jesus vem explicando isso e dando uma roupagem melhor no tempo da graça. Fale isso para nós. Exatamente, pastor Eliseu. A própria lição, no final desse primeiro ponto, vai dizer que, na verdade, esta lei procurava ajustar o castigo ao crime. Ou seja, embora esta lei pareça ser aqui um instrumento de vingança, e muitas pessoas podem pensar assim, bom, a lei do talião era um espírito de vingança que imperava ali, era vingativa. Na verdade, não. A intenção original aqui era o contrário, justamente o contrário. Era restringir a vingança ilimitada. Então, alguém me ofendia, eu não poderia retribuir à mesma altura, ou até mesmo com uma certa agressividade maior. Mas para isso existiam os tribunais, onde de fato a lei seria aplicada, ou seja, deveria ser entendida como apenas olho por olho. Era isso, era apenas como olho por olho e apenas dente por dente. Além disso, nunca teve essa lei do talião, ela nunca teve o objetivo de fato de propiciar qualquer retaliação individual. Se tratava de uma norma para o quê? Você pode perguntar. Para os tribunais civis, como eu já disse, que no seu propósito, esses tribunais civis desejavam que, em particular, a pessoa jamais praticasse aí a vingança pessoal, deveria ser aplicável somente pelos juízes. E aí nós vemos a misericórdia de Deus, Deus trabalhando para auxiliar, no sentido de que as pessoas sentissem que ali tinha um limite e que a finalidade não era punir, mas era dar condições para que as pessoas vivessem bem, vivessem felizes. Leremos também na Bíblia, ou lemos na Bíblia, que Deus estabeleceu algumas cidades de refúgio, porque se uma pessoa matasse ou ferisse sem intenção, por acidente, aquela pessoa não deveria sofrer a retaliação. Então, ela era levada para uma cidade de refúgio, para que então lá ficasse protegida até a morte do sumo sacerdote, e então pudesse retornar. Assim, evitaria a fúria, a ira, o sofrimento daquela pessoa que foi lesada, porque querendo ou não, quando nós somos espancados, ou quando nós perdemos um ente querido, seja por um acidente, nós nos sentimos mal e queremos saber a causa, o porquê daquilo, qual é a causa daquilo, e de repente, por má interpretação, alguém colocava uma culpa excessiva e Deus então estabelece essas regras. A lei de talião tinha esse sentido, dar limites para que não houvesse uma cobrança excessiva, olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus fala assim, olha, se alguém lhe ofendesse e lhe custasse uma visão, então Jesus estava dizendo assim que, conforme a lei, não era para tirar as duas vistas. Ou as duas vistas. Olho por olho. Então, tirou um olho, tire o outro. Não é para tirar os dois, porque o desejo da vingança do homem é tirar os dois olhos de uma vez, vingar-se e ainda
mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua força carnal. E nós que servimos ao Senhor Jesus, nós já mortificamos a nossa carne, né, irmão? Sim, pastor Eliseu, seguindo esta linha de raciocínio, a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, ela proíbe terminantemente a vingança pessoal. Nós temos algumas referências, por exemplo, Levítico 19:18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Uma segunda referência é Provérbios 24, versos 28 e 29. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios ainda 25 e o verso 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. E Lamentações 3 e versículos 30 e 31. Dê a face ao que ofere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. São textos que percorrem a Bíblia toda, né? Desde a lei dada por Deus a Moisés, aqui Salomão falando, Exato. Logo vem também Jeremias tratando, e aí vai na sequência Jesus aqui no Sermão do Monte, depois o apóstolo Paulo em suas epístolas trata isso com muita atenção, especialmente Romanos capítulo 12 é um exemplo claro disso, do versículo 9 em diante, texto maravilhosíssimo, tratando sobre a necessidade de nós não pagarmos o mal com o mal, mas sim pagarmos com o bem. Então, nós encontramos que o cristão, ele não se vinga, ele deixa com Deus, como diz a palavra do Senhor, que a mim pertence a vingança. Romanos capítulo 12 e versículo 19. Deus é que vai se vingar. Quando eu quero me vingar de qualquer coisa, eu estou dizendo o seguinte: Deus não tomou a minha causa para ele, não resolveu o meu problema, então eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Agora, quando eu confio em Deus, eu entrego para ele, sabendo que ele é justo e que ele vai fazer as coisas acontecerem da maneira certa, sem prejudicar nem A e nem B. E como cristão, eu preciso ter algumas atitudes. Eu tenho que ser pacificador, como já falou o evangelista irmão Daniel. Eu preciso não viver por impulso, né? Eu preciso controlar os meus impulsos na hora da ira. Eu preciso ter um coração perdoador, que é o quê? Aquele coração que olha para a pessoa e percebe que a pessoa errou contra você, mas você entende que ela erra. É ser humano. Quando eu não quero perdoar, é como se eu dissesse, ele não pode errar, ele é perfeito. E nós sabemos que as pessoas são imperfeitas, são falhas, são fracas, são humanas. Então, quando eu entendo que a pessoa é frágil, que a pessoa é passiva de erro, então facilmente entendo que eu preciso perdoar. Logo, controlando meus impulsos, eu a perdoo e não exijo vingança e até não desejo que Deus vingue ela. Lembra de Estevão, apedrejando Estevão ali, e de repente Estevão olha para cima e diz, eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus em pé. Verdade. Apedrejam mais ele, mas ele cai de joelhos dizendo, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Senhor, da iniquidade deles, do erro que eles estão fazendo, porque pela ignorância estão fazendo. Então, eu preciso entender que as pessoas às vezes agem com ignorância e eu preciso perdoar, ou seja, entender o que está por trás da causa. Às vezes alguém está agindo com uma atitude louca, mas não é porque exatamente aquela pessoa queira, é porque ela tem um pensamento contrário, ela não tem a consciência do que é correto e às vezes está agindo de uma forma brutal, mas eu preciso ter o coração perdoador. Independentemente de qualquer coisa, eu tenho que estar agindo com o Espírito de Deus, com um sentimento sobrenatural. Aí nós temos o nosso segundo ponto, evangelista irmão Daniel, que fala sobre o amor
O amor é a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Porque o reino de Deus, depois que Jesus vem morar no nosso coração, é natural que o crente seja tocado pelo Espírito Santo e dirigido, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, uma vez guiados, o Espírito Santo, ele é o controle, é o termômetro que está ali dizendo por aqui, por ali, até ali. Então ele nos controla, isso de uma forma natural. Por isso a Bíblia aconselha em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo diante de uma amargura, como disse Jesus, dar um tapa na sua face, você oferece o outro. E aí nós vamos ver então aqui, como funciona isso, evangelista irmão Daniel, como receber um tapa e é para virar o outro. Isso não é um exagero? Como que funciona isso? Então, aos olhos do mundo, quando uma pessoa tem essa atitude de receber um tapa na cara, ser esbofeteado e virar o outro lado, isso é sinônimo de fraqueza. Em contrapartida, para Deus, isso é ser forte. Isso é ser forte. Interessante. E aqui o que vai imperar aqui, pastor Eliseu, e nobre estudante que nos acompanha, é que o amor é o ponto central deste ponto, é o ponto central deste estudo, o qual nós estamos ministrando. Porque vejamos que no reino de Deus, o amor, ele é a identidade do cristão, pastor Eliseu. No reino de Deus, o amor, ele é a identidade do cristão. Porque o cristão, ele tem que pregar e tem que viver o amor. Ele tem que pregar e tem que viver o amor. Dessa forma, ele não deve dar lugar ao ódio. E ele tem que ter a plena consciência de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade. Eu quero aqui retornar rapidamente à leitura bíblica em classe, o texto em apreço, Mateus 5 e o versículo 45. Olha o que diz aqui, Mateus 5, 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Se eu tenho uma propriedade aqui, eu tenho um limite, e eu sou um crente, servo do Senhor, e vem uma chuva, Deus não vai fazer chover só até a divisa. Do outro lado é o ímpio, mas a chuva vai cair para todos. Imagina você não levanta de manhã cedo e vê o sol clareando só sobre a sua propriedade. Não, o sol é para todos. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso Pai age dessa forma e nós somos filhos dele, por que nós deveríamos agir diferente? Se o nosso Deus, ele permite que o sol brilhe, que o sol raie sobre todas as pessoas, que a chuva desça sobre os justos e os injustos, então nós devemos amar o próximo. Eu sei que você de repente pode pensar, mas isso é muito complicado, é muito difícil. Sim, é difícil, mas é possível. E aqui nós estamos diante de uma fala, ou diante de uma premissa, virar a outra face. Aqui entra a questão do perdão. E Paulo, o pastor Eliseu já citou aqui, capítulo 12, a partir do versículo 19 de Romanos 12, os versículos 19, 20 e 21, Paulo vai falar justamente sobre essa questão de não deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o perdão pode quebrar um ciclo de retaliações e levar a uma reconciliação mútua entre ofendido e ofensor. E ainda que o perdão ele pode levar o inimigo a envergonhar-se e a mudar de comportamento. E eu vou mais além. Paulo também está dizendo aqui que ao pagar o mal com o mal, nós vamos ferir-nos tanto quanto ferimos o nosso inimigo. Há pessoas, pastor Eliseu, que quer retribuir o mal com o mal, pensando que ele vai maltratar só o seu opositor. Na verdade, ele também está sendo prejudicado. Ele também está sendo prejudicado. Depois, irmão, eu abro aqui um parênteses, depois que a pessoa se vinga, ele não tem paz. Não tem. Porque a vingança, ela só traz consequências nefastas. Nós vemos
Isso tanto na Bíblia, e eu trabalho ali em presídios, e muitas vezes vejo as pessoas carregadas de ira com um desejo de vingança, e eu falo diretamente a elas: você vai tomar o lugar de Deus ou você vai descansar em Deus? Você está conhecendo a palavra de Deus, acredite que Deus tem o melhor para você. Deseje a paz e viva em paz. Perdoe, as pessoas são falhas. Então, quando eu perdoo, eu consigo adquirir paz. E quando faço isso, eu evito de cometer a vingança, que me trará maior peso depois. As pessoas que se vingam, às vezes deixam de pagar uma conta, ou a pessoa lhe caluniou, ele depois vai caluniar aquela pessoa. Quem vai perder o sono? Ele vai perder o sono depois. Sim. Ele vai se autodestruir. Se cometer um assassinato, imagine, por vingança, a pessoa fica intranquila, a consciência dele vai massificando, e é como Jesus disse, ele fica como um prisioneiro até que pague o último centil. Jesus diz daquele que não perdoa, e aí ele foi preso até pagar o último quadrante. Nós estudamos esses dias atrás. Tem muitas pessoas que estão presas numa cadeia, numa prisão, até pagar o seu último quadrante, ou seja, eles próprios se autoprenderam quando eles deixaram de perdoar, mas foram e agiram com as próprias mãos, agora acabam sofrendo e vão morrendo aos poucos ali, até que se esvaia totalmente. Então o sofrimento aumenta. Aumenta. O pastor Eliseu, só para a gente fechar aqui, muito bem, pastor, existe um contexto cultural com referência a esse tapa aqui na face. Sim. O tapa na face, o qual o primeiro ponto aqui do segundo tópico faz menção, segundo esse contexto cultural, o tapa na face direita era um tapa com as costas da mão, que era ao mesmo tempo insultuoso e injurioso. Olha a vergonha, né? Então, entre os judeus, na época de Jesus, o ato de bater na face direita de alguém com as costas da mão era um insulto e até mesmo uma provocação. Vejamos que não exatamente uma agressão, mas era algo, era algo provocativo. Então, o insultado ele poderia revidar ou ir ao tribunal pleitear uma punição em dinheiro por esta ofensa. Agora chega Jesus e exorta seus discípulos a oferecer a outra face em sinal de paz e em sinal também de disposição para um acordo. Porque o que Jesus veio pregar? Ele veio pregar paz. Ele veio pregar que nós não devemos agir com outra pessoa à mesma altura. Agora vejamos. Mas Jesus não ofereceu a outra face quando bateram um lado dele lá no tribunal. O que significa? Por que ele, o que quer dizer isso? Quando ele não oferece a outra face? Porque o assunto aqui, como o irmão Daniel vem trabalhando, não é literal. Não, então, ele é simbólico, ou seja, são muitas... Deus, em todo o Sermão do Monte, nós estamos trabalhando o que? O coração. O coração, Deus está lendo o coração. Então, quando eu recebi um tapa, eu não vou revidar. Eu vou sentir a dor, porque maior dor do que a do tapa é a vergonha que o irmão Daniel acabou de falar aqui, é a grande humilhação que a pessoa recebeu por aquele tapa que foi exatamente no rosto, e isso causa um profundo pesar, uma profunda dor, mas ele vai sofrer tanto o tapa físico, quanto a dor na alma ali, emocional, e ele, também. Lá dentro do coração, ele fala: eu perdoo, eu abro mão disso, não vou pleitear a causa, está resolvido. Então isso é dar o outro lado, não significa que a pessoa vai virar o outro rosto, e Jesus nos ensinou isso lá quando estava no tribunal. Exatamente, pastor Eliseu, até porque de repente quem está nos ouvindo vai pensar, então quer dizer que o crente tem que ficar sendo agredido o tempo todo, apanhando o tempo todo. Vejamos, meus queridos, há quem pense que o crente deve sofrer agressões físicas, não tomar nenhuma atitude, mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o crente não deve fazer justiça com suas próprias mãos, pois existem as autoridades constituídas
que punirão todos que praticarem atos perversos contra o próximo. Olha só o que diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 13. Eu sei que o nosso tempo está bem escasso, mas você pode marcar esta referência aí, Romanos capítulo 13, os primeiros 6 versículos. Vai falar, e a epígrafe do texto diz submissão à autoridade. Romanos 13, os primeiros 6 versículos, vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Leiam os próximos versículos que entenderás. Às vezes, evangelista irmão Daniel, nós estamos diante de uma autoridade, um policial, alguém para no trânsito e ele trata às vezes com tanta dureza e a pessoa não está preparado para ouvir aquilo ali e de repente ele quer revidar. E aqui nós temos um tópico, que é o terceiro subponto desse segundo ponto, que diz obrigar a fazer algo. Isso. Então a pessoa era obrigada a fazer alguma autoridade, chegou para Simão Sirineu que ia passando no caminho e falou, leve a cruz. E ele teve que pegar a cruz de Jesus, colocar nas costas e levar até lá. Jesus estava dizendo, está fazendo você andar uma milha? Vai duas é no sentido que faça isso, entenda que você estava naquele momento, Deus permitiu que aquela prova chegasse a você, que aquela luta que chegasse até você, entenda que Deus tem o controle de tudo. Aquele Simão Sirineu, ele não imaginava que ele estava diante de um problema grave, ter que carregar uma cruz, mas que privilégio esse Simão Sirineu, sendo salvo, uma vez salvo, se conseguiu a salvação, chegar lá no céu e saber que ele levou a cruz de Cristo. E o nome dele lembrado, que ele participou desse sofrimento. Que coisa extraordinária. Aquilo que é o caos, que às vezes Deus permite que você caia num grave problema, que você caia numa enrascada, que você precise pedir perdão, é Deus te dando uma oportunidade para você demonstrar o caráter de Cristo que há em ti. Então, vá tranquilamente, não reclame, faça o serviço, respeite o policial, respeite a autoridade, não revide, controle suas emoções, controle a sua carne, é isso que Jesus está dizendo. Mesmo diante das desavenças, você tem que ser superior, você tem Deus para ser mais forte. E aí eu digo falando aqui sobre os prisioneiros, eu falo, ter a arma na cinta não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Você precisa de uma arma para se proteger, você precisa de uma arma para revidar. Não, você tem que ir com o amor. O forte, ele vence com o amor, ele vence com a palavra de paz, com a palavra de alegria, com a palavra de incentivo. A pessoa que não perdoa é aquilo que o evangelista Simão Daniel já falou, é rancoroso, é pessimista. Sim. É uma pessoa que ele não consegue ver a vida com seus obstáculos e driblar esses obstáculos que a vida vem trazendo. Eu e você, de quando em quando, teremos oportunidade de perdoar, e Deus permite, não porque às vezes sejamos falhos, mas para testar o nosso amor, para testar se nós realmente temos o fruto do Espírito, aquilo que está em Gálatas 5:22, o amor, que é dividido em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, então, ter todas essas atitudes. E aqui nós encerramos aqui uma parte, eu e o irmão Daniel, que queremos ouvir também o pastor João César, que vai trazer para nós aqui como que um resumo disto e tratar desse último ponto aqui de nossa lição. Então eu quero ouvir aqui ainda do irmão Daniel essa última parte aqui, como fazer alguma coisa por alguém que está te pedindo um benefício, um auxílio, e como que a gente age diante das pessoas que precisam de nós. Dá para lembrar lá do bom samaritano, né? Exatamente, não tem como não lembrar do bom samaritano que compadeceu-se daquele homem que havia sido açoitado e agredido. Pastor Eliseu, eu vou fazer aqui rapidamente um resumo sobre 3 figuras alistadas por Jesus que encontram-se aqui justamente na leitura bíblica em classe. Que ele vai falar sobre a questão da face, né? Vai falar sobre a questão
obrigar a fazer algo e fazer alguma coisa por alguém. Vejamos que, primeiro, quando a pessoa nos fere no rosto, essa pessoa está agredindo a nossa honra. Depois, a seguir, segundo, quando uma pessoa nos força a fazer o que não desejamos, que é o caso do Cirineu, ao carregar a cruz de Jesus, essa pessoa está agredindo a vontade deste ser. À vontade. Em terceiro, quando uma pessoa nos toma as vestes pessoais, essa pessoa está, de uma certa forma, agredindo o nosso mais íntimo e sagrado bem. O nosso bem mais íntimo e sagrado. Aí, o que Jesus vai ensinar sobre isso? Jesus vai dizer que mesmo acontecendo tudo isso daqui, Jesus vai realçar dizendo que mesmo que esses pontos mais vitais da nossa vida sejam atingidos, como a honra, a vontade, os bens inalienáveis, devemos reagir transcendentalmente, ou seja, com perdão. Então, mesmo que todos estes pontos das nossas vidas sejam atingidos, nós devemos agir trazendo a essa pessoa o perdão e dizendo que não. Deus nos transformou. Outrora, nós insultávamos, outrora nós tínhamos esse espírito do desamor, da vingança, da intolerância, mas agora, no lugar do ódio, há em nosso coração o perdão, há a brandura e há também a tolerância. Eu vou dizer, o caminho para chegar ao céu, dessa forma, não é fácil, todavia é possível. Glória a Deus. Então, quando nós temos este amor, nós conseguimos suplantar todas estas dificuldades e vencê-las. Romanos capítulo 12, nós vamos ver aqui, eu deixo esse texto, você que é professor de escola dominical, leia esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 9 até ao 16, que vai dizer: o amor não seja fingido, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Imagine, não no cuidado não sejais vagarosos, sede fervorosos no espírito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, comunicai com os santos as vossas necessidades, para que seja auxiliado, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, e não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejam sábios em vossa própria opinião. Não a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E lá no 19 encerra aí dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. E conclui dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Glória É a teu Deus. inimigo, mas você deve, como diz o ponto, fazer alguma coisa por alguém, dar comida a ele, verdade. dar água a ele, ajuda a ele. É assim que você ganha ele. Eu lembro de uma pessoa que me maltratou, e me maltratou muito. Então eu comecei a circundá-lo para entender por que me maltratou sem necessidade. E aí fui descobrir que é porque ele precisava da minha ajuda, e o socorri, e posteriormente essa pessoa, por muitos anos, expressava gratidão pelo auxílio que pude dar-lhe. Mas se eu tivesse agido como vingança, eu não teria nem procurado mais pelo mal que ele de primeira mão tinha me feito. Então, precisamos aprender com a palavra de Deus, e quando estiver diante do inimigo, não o tenha como inimigo, porque inimigo nosso são apenas Satanás e os demônios. Nós não temos inimigos na terra. Alguém pode nos fazer de inimigos dele, agora nós não temos inimigos. Nós somos o que Jesus é. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até porque, pastor Eliseu, quando alguém nos agride, não é por força de vontade daquela pessoa, mas são as hostes espirituais da maldade que operam nessa pessoa.
Então, por isso, aí grave esta frase, já chegamos ao final, grave isso. O perdão não é a execução da justiça, mas o braço estendido da misericórdia. Perdoar é renunciar aos nossos direitos. E eu digo mais, ser cristão de verdade não é fácil, mas é possível. Que Deus vos abençoe. Com o pastor João César, essa sequência. Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, prosseguindo com a nossa aula dominical, falando sobre não retribua pelos padrões humanos, na lição 7, de 15 de maio de 2022, nós temos então no terceiro ponto, buscando a perfeição de Cristo. Olha, este tópico da lição, ele é top, exatamente isso. Eu, você, nós precisamos buscar a perfeição de Cristo. E não é algo impossível. Tudo aquilo que parecia impossível à lei, em Cristo nos foi possível. Era impossível ser perfeito na dispensação da lei, era impossível. Em Cristo, porém, nós podemos ser perfeitos. Gente, isso é um atributo exclusivo de Deus. Pensa que coisa, a perfeição, atributo exclusivo de Deus. Mas a bondade e a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo fez com que em Cristo, eu e você pudéssemos também ser perfeitos. Pastor, como conseguir isso? Olha, eu vou lhe dizer duas palavras paradoxais. É fácil e é difícil? Primeiro eu respondo de trás para frente. É difícil porque ao homem, de fato, não é possível. As forças, habilidades, as capacidades humanas são incapazes de chegar lá. Porém, em Cristo, tudo isto se torna possível. A perfeição do Pai, a perfeição do Espírito Santo e a perfeição do Filho, elas vêm sobre nós pela graça. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, Ele nos faz perfeitos nele. Se isso não fosse possível, Jesus não teria dito nesta leitura que já fora feita ao iniciar desta lição, que sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jamais Jesus Cristo exigiria de nós algo que seria impossível. Na verdade, quando ele exigiu isso, ele não estava confiado em mim e nem em você, ele estava confiado nele. Ele estava confiado no que ele faria por nós e fez. E em Cristo nós somos perfeitos. Louvado seja Deus e bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Buscando a perfeição em Cristo, uma justiça mais elevada. Então, no Sermão do Monte, encontramos aqui um detalhe muito importante. É que a justiça do reino de Deus, ela é mais elevada. A perfeição do reino de Deus é mais elevada. Tudo no reino de Deus é mais elevado. É isso que Jesus Cristo fez e nos colocou nesse reino, nos chamou para esse reino, para que nós também, nele, pudéssemos ser justos, ser perfeitos, ser santos, ser puros, ser retos e etc. Tudo aquilo que são atributos indelegáveis de Deus. Gente, que coisa linda! É demais! Tudo que era impossível à lei, impossível ao homem na sua natureza natural, tornou-nos possível em Cristo, com Cristo, através de Cristo. Ele faz em nós, Ele nos transforma, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos retifica, Ele nos aperfeiçoa, tudo em Cristo. Como diz o poeta, tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Maravilha, dá até a inspiração para cantar, louvado seja Deus. Queridos, o amor mais perfeito. Aqui nos versículos de número 43
encontramos algo surpreendente, e eu releio para os irmãos, porque de fato isto é maravilhoso. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, repito, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ao homem é impossível, ao natural humano é impossível, porém, quando o amor de Deus nos cobre, Romanos no capítulo, eu vou ler esse versículo, Romanos capítulo 5, versículo de número 5 também, que coisa linda nós encontramos aqui, Romanos 5:5, olha que leitura espetacular da palavra de Deus. Diz assim o texto, Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, e a esperança não traz confusão, aí por quê? Porquanto o amor de Deus não é qualquer amor, não é o amor humano, não é outra coisa. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus, não é o meu amor que me eleva a esse nível, e eu posso lutar e tentar aperfeiçoar esse amor, posso fazer qualquer doutorado, isso não vai aumentar o meu amor. Agora, quando Deus derrama o amor dele em nós, sobre nós, dentro de nós, aí muda. Deixa eu terminar a leitura. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos deu o Espírito Santo e ele derramou o amor de Deus do nosso coração. Ele não pingou de gotinhas, nem de canequinho, nem de copinho. Não, ele derramou o amor de Deus em nosso coração. Aí sim, aí nós conseguimos desenvolver este mesmo amor com que o Pai nos amou. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Foi tudo que Deus fez, tudo que Jesus Cristo fez. Amar os inimigos. Dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor do Pai estava nele. Glória a Deus. Jesus é bom, é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Somos salvos porque Jesus nos amou. Éramos inimigos da cruz, inimigos de Cristo, inimigos da obra da salvação. Mas o amor do Pai estava nele. E ele reconciliou na cruz eu, você, nós com o Pai. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, e aquele amor do Pai que ele derramou, não é o amor eros, não é o amor filhos, não foi nada disso. Foi o amor agapao, ou amor ágape, como alguém quer dizer. Esse amor do Pai que ele derramou em nós. Por isso que nós conseguimos amar a quem nos persegue, por isso é que nós conseguimos fazer o bem aos que nos odeiam, por isso é que nós conseguimos orar pelos que nos maltratam, porque o amor do Pai, o amor igual do Pai, está em nós. Na verdade, o próprio amor do Pai faz o nosso amor se desenvolver na forma do amor do Pai. E isso é maravilhoso e só Deus pode fazer. Por último, perfeitos como o Pai. Ah, não, essa não dá. Claro que dá. Se Jesus disse, é porque dá. Porque ele tinha confiança nele, no que ele faria de nós e em nós.
Ele sabia o que estava fazendo. Quando Jesus chamou aqueles 12 apóstolos, os entendidos de governo, os entendidos de religião, os entendidos de administração eclesiástica disseram: isso não vai dar em nada. Estes homens que ele escolheu, tudo analfabeto. Meu Deus do céu, isso não dá em nada não, isso acaba daqui a uns dias e acaba tudo. Jesus não estava confiado nos 12, ele estava confiado nele, em quem ele transformaria aqueles 12. A exceção de Judas, que rejeitou ser transformado. Mas até no último instante da vida de Judas, Jesus lutou para salvá-lo, para que ele arrependesse do mau intento que estava no coração dele. Percebam que até lá no Monte das Oliveiras, quando foram prender Jesus, ele chama Judas assim: amigo, o que vieste fazer? Amigo, se você quiser tem tempo, eu sou seu amigo, eu vim buscar e salvar os perdidos. Judas preferiu o caminho da perdição e se perdeu. Mas os outros que confiaram em Jesus, que creram nele, que aceitou ele transformar, os que aceitaram ele trabalhar na vida deles, todos, sem exceção. E até hoje, os que aceitam Jesus trabalhar na sua própria vida, sem exceção, são transformados e o amor do Pai passa a morar nele. E tudo isso que Jesus disse aqui, sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, ele nos concede, porque ele é perfeito. E a perfeição dele nos aperfeiçoa. Caríssimo professor, diletos irmãos que nos assistem por estas redes sociais, por estas vias de comunicação, eu não sei como está o seu estado de perfeição, e eu nem tenho ferramentas capazes para aferir isso. Porém, o Espírito Santo de Deus é capaz. E eu lhe dou uma sugestão neste momento, lhe fazendo um apelo. Permita que o Espírito Santo, valendo-se do amor de Deus que é derramado sobre nós, lhe aperfeiçoe. Deixe que ele entre na sua vida, deixe que ele trabalhe, deixe que ele faça semelhante a ele mesmo. Que maravilha, Jesus é bom. E eu então encerro a minha fala, dizendo que Jesus é bom. E isto mesmo ele quer fazer com você, lhe transformar, lhe abençoar, de modo que, se alguém lhe ferir um lado do rosto, você possa oferecer o segundo. Se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, caminhe a milha que é obrigada. Claro, se está obrigado, não tem outra solução. Mas caminha mais uma, de livre e espontânea vontade, porquanto o amor do Pai está derramado no seu coração e no meu. Como está o nosso nível de perfeição? Entreguemos-nos a Cristo e deixemos que Ele nos aperfeiçoe. Se for preciso, caminhe mais uma milha. Não tem problema não. Esse é o caminho da perfeição. Eu quero orar com você agora. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e o teu amor é imensurável. Minha fala ou os dicionários são incapazes para definir o seu amor. Portanto, Pai, nós pedimos a Ti que esse seu amor continua derramado em minha vida, em nossas vidas, para que todos os professores, ao ministrar perante as suas classes, os seus alunos, o façam debaixo do amor de Deus. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até domingo que vem, se Deus permitir.